Fala, meus amigos, boa noite pra vocês. Que seja um clássico pro Palmeiras sair dessa nhaca, ainda que eu acho que não só eu, mas muito torcedor tá com essa desconfiança, né? Antes de eu deixar um recado inicial aqui pra vocês, pedir pra deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também agradecer todo mundo que assistiu lá com o tiozão do Verdão, e eu já vou explicar o primeiro episódio e que acabou sendo quase que no mesmo dia, no meu dia do aniversário. Eu tô meio ruim, cara. Então fiquei meio zoado, é um esforço aqui pra tá gravando pra vocês e editando esse vídeo aqui que eu tô bem ruim mesmo. Então assim, rapaziada, primeira coisa, quem puder, quem tiver interesse, o modo carreira tá incrível do FIFA, eu tenho divulgado aí, isso ajuda o canal e você tá recebendo um jogo ali, um patch incrível pra Série A, B, C, D, todos os times sul-americanos, todas as ligas, cara, tá lindo o jogo, quem tá me assistindo jogar tá vendo. Tá na descrição, é o jogo mais a instalação, você pode aproveitar seu final de semana aí para instalar. É só chamar a equipe de instalação lá do FIFA Amigos que você vai estar colocando um jogo no seu PC. Tem que ter espaço, sim, é mais pesado porque tem todos os estádios, então compra um HDzinho, né, separa ali um SSD pro jogo que vale a pena, é um jogo que você vai jogar aí anos, pelo menos 2 anos, tá? E a cada versão e atualização você pode estar deixando o jogo atual, e o jogo está atual. Então o link está aqui no primeiro comentário fixado. Hoje, dia 23 de janeiro, é meu aniversário. Eu vi muita gente me desejando parabéns lá no vídeo do tiozão. Eu agradeço vocês de coração. Agora que eu tô meio ruim, vou parar lá para deixar um like em cada comentário. Foi lá no Insta Verde. Esses episódios vão rodar Insta Verde, não importa o que digam. Depende da demanda de cada canal. Então esse com Barolo tá entrando aqui. Foi simbólico fazer o meu aniversário com essas duas pessoas, porque o tiozão é um amigo. E eu, sim, chamei ele pra ele poder falar a versão dele, porque muita gente criticando nos comentários, assim, uma falta de educação absurda, né? E eu, enfim, eu só quis dar uma plataforma pro tiozão poder falar, e também porque ele faz parte aqui do nosso projeto, não importa o que digam, gravou muitas vezes com a gente, ainda vai gravar, existem pessoas ali que eu também quero chamar, e eu tô falando pra vocês sempre deixar aqui ou a indicação de convidado. Eu tenho os meus primeiros 20 convidados ali, mas também vou ficar de olho em quem vocês querem que chama. Sempre eu vou chamar a galera da internet. E foi um prazer gravar com o Barolo, porque ele divide comigo essa profissão aqui, né, de comunicador, internet, ele jornalista. Eu já tenho meus outros focos aí na vida, inclusive lá no finalzinho da entrevista eu falo uma situação que eu tô preparando pra cá. Então foi muito simbólico aí tá falando com o Barolo hoje, que a gente conversa muito, é um amigo mesmo, né, fora desse ambiente aqui da internet. Vou tentar falar com o Fernando Gil, que é outro. Então, esse meu projeto ele tá começando na internet, mas você tá vendo esse estúdio aqui? Eu preparei para as gravações. Então aqui eu tenho feito as minhas coisas, mas foi pro podcast. Já tô com a minha mesa de som, com os microfones, tá tudo pronto. Mas não vou fazer um podcast, não quero viver de podcast, quero fazer de vez em quando, sabe? Essas entrevistas. Então, primeiro eu tô convidando nessa parte online e depois, obviamente, algumas pessoas vão acabar conversando aqui. Claro, tiozão, por exemplo, mora nos Estados Unidos, não daria. Tem gente que mora em outro estado, então o online facilita esse papo, né? O Palmeiras ele vive um momento complexo, eu já fiz todas as minhas críticas, agora eu pretendo ficar 4 dias, eu falei pro pessoal, sem fazer crítica, desculpa, 4 jogos, pra eu ver se de fato vai ter alguma evolução. Tô preparando uma situação pra vocês calado, tá? Porque tem muita gente falando algumas besteiras aí na internet, então eu tô deixando a coisa rolar. A gente fez todas as críticas que devia, acordou a galera da imprensa referente a como o Palmeiras joga. As pessoas já sabem os defeitos e agora é ver trabalho. O que o palmeirense quer ver é uma identidade, é menos ladainha. É só isso. A maioria, né, que eu tô vendo é isso. Então, assim, que amanhã seja simbólica essa volta por cima. Esse clássico vale muito para as duas equipes. São Paulo pode até ser rebaixado no Paulista. Não é assustador pensar isso. Se o Palmeiras ganhar bem do São Paulo amanhã, o São Paulo vai ficar com saldo bem negativo. Caso o Palmeiras ganhe bem, tipo um 2-0, 3-0, o São Paulo já vai ficar com saldo negativo. O Palmeiras está com saldo negativo de 1, mas tem 9 pontos. Né? Ainda que tenha um saldo negativo, tem 9 pontos. É um campeonato paulista perigoso nessa questão do rebaixamento. Pro Palmeiras eu acho que não, porque já fez 9, aí Ponte Preta tem 0, o Noroeste tem 3 e o São Paulo tem 4. São Paulo tá agarrado com alguns times que tem 4 e 5 pontos outros times. Então assim, rebaixamento para Palmeiras não existe, mas São Paulo tem chance. E eu abordei isso com o Barolo. Então, assim, tô fazendo essa introdução aqui porque
É um momento que vocês estão vendo do canal, que eu tô produzindo bastante vídeo, bastante live, e é um momento positivo, então isso tudo também é bom pra quem acompanha aqui o canal. Era pra ter soltado o vídeo 8h40 da noite, justamente por eu ter ficado zoado, eu tô com uma sinusite, com gripe ao mesmo tempo, horrível. Por isso que atrasou um pouquinho, mas espero que vocês gostem do episódio. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Quem veio eventualmente no canal do Barolo, tamo junto. Espero que tenham gostado aí do papo. E até a próxima que eu falo, né? Vai ter vídeo aí, tem um material de vídeo pra subir amanhã, tem bastante coisa pra complementar os canais. Me conta aqui se vocês gostaram do episódio nos comentários. E bora pra mais uma live, que foi live, e mais um vídeo aqui exclusivo pro YouTube. Something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I could try. Meus amigos, quando surge mais uma live aqui, exclusiva para Kiki, e gravação inteira na íntegra pro YouTube, hoje com o Barolo, clássico Palmeiras e São Paulo aí, as duas equipes num momento turbulento, acredito que o São Paulo num momento ainda pior que o nosso pela questão política, tudo que envolve aí o São Paulo nesse momento é mais delicado aí que o Palmeiras. Antes de mais nada aí, agradecer o tiozão ontem pela participação, que mandou uma pergunta para você, viu, Barolo? Eu sempre peço uma pergunta para quem tá aqui, pro próximo convidado, depois eu vou colocar aí na tela. Agradecer a rapaziada ontem também aí que compareceu do YouTube e o pessoal que foi assistir o vídeo na íntegra, porque eu sei que esse horário aqui ele é um horário bem alternativo, a galera ainda tá no trabalho e tal. Quem puder, tiver no nosso grupo lá, compartilha, fala que a gente tá com o Barolo. Se tiver pergunta, manda aí, que as melhores eu vou separar pro Barolo também. Eu tenho uma série de perguntas para fazer a respeito, inclusive, viu, Barolo, do Palmeiras, de tudo que tá acontecendo aqui, como que você aí de fora também tá visualizando. Mas antes de mais nada, Barolo, obrigado por ter aceitado hoje aí no meu aniversário, e tem uma máxima, né? Às vezes que eu gravei com você, eu não perdi ainda, hein? Eu não tem nenhuma vez. Não gravando comigo, pô, o Palmeiras não perde São Paulo há 9 jogos, pô, então acho que isso é indiferente. Em primeiro lugar, parabéns, né, já dei parabéns antes da gente começar aqui, tudo de bom, sabe o quanto eu gosto de você, quanto eu te admiro, te respeito e desejo toda a saúde, toda a sorte do mundo, não com o seu time não, mas na sua vida pessoal, com família, mas principalmente saúde, que você é um cara que merece pra caramba, você sabe o quanto eu gosto de você, então parabéns pelo... É uma criança ainda, né, uma criança. Mas vamos lá, vamos falar dos nossos times que não estão num momento muito bom, né, velho? Mas o meu tá 1000 vezes pior, já faz muito mais tempo, né? Eu confesso pra você que eu peguei eu tô num ritmo de trampo, de edição, de postagem, de live muito intenso. Claro que eu acompanho São Paulo, que você sabe aí que a Thalita aqui, a minha esposa, é São Paulina, então acabo sabendo quase que de tudo através dela, né? Toda essa questão que aconteceu no São Paulo. Ô Barolo, eu nunca começo com a pergunta, mas é que é inevitável isso aqui, ó. Me mandaram uma pergunta ontem, é a de cima aqui, e o seguidor é o Giovanni. Ele falou assim, ó: se o Barolo acha que o Palmeiras caminha para viver o que o São Paulo passou nos anos 2000, com o terceiro mandato do Juvenal e achando que tudo que o clube faz é perfeito. Eu queria juntar duas em uma, Barolo. Onde que o São Paulo se perdeu? E você de fora, olhando o Palmeiras, com a Leila querendo talvez, tá? Eu vou falar talvez, ela quer ficar até 2030, ela quer o terceiro mandato. Como que você consegue juntar o que aconteceu no São Paulo e o que você visualiza como São Paulino que está acontecendo no Palmeiras? Você acha que tem esse risco todo do Palmeiras se perder igual o São Paulo se perdeu, Barolo? Cara, sabe, boa pergunta, uma pergunta bem bacana, porque é o seguinte, o São Paulo, na minha opinião, se perde justamente por causa do terceiro mandato do Juvenal. Quando ele rasga o estatuto, o Juvenal foi um ótimo diretor de futebol, um presidente razoável. Quando ele rasga o estatuto para se reeleger pelo terceiro mandato, a partir daí o São Paulo acabou. O São Paulo começa uma decadência que dura até hoje, né? Então, para mim, tudo começou ali. Porque eu acho o seguinte, Fernando, já falando em relação ao Palmeiras, eu acho que no futebol é importante, como em tudo, é importante você ter uma oxigenação, né? Você ter uma...
Você tem uma estrutura, como é o caso do Palmeiras, já é uma estrutura montada, já é uma estrutura profissional montada, a mentalidade das pessoas dentro do Palmeiras de profissionalismo já está montada, isso já está instaurado. Mas eu acho importante uma oxigenação. Eu não sei, porque olhando de fora, se é a troca da Leila, se é a troca do Abel, que eu sei que muita gente, vocês reclamam bastante, tem muito torcedor do Palmeiras que reclama do Abel. Eu não sei se essa oxigenação agora no Palmeiras é tão urgente assim. Mas eu acho importante, é que eu não sei de longe o quanto está consolidada no Palmeiras essa estrutura, esse profissionalismo. Porque a gente já teve no Palmeiras a época da Parmalat, né, que foi embora e abandonou tudo aí. A gente teve em outros momentos que o Palmeiras teve um suporte financeiro forte depois que saiu, desestruturou, começa com a reestruturação do Paulo Nobre, depois, né, vem mantendo uma ascensão e uma estabilidade agora. Mas eu acho importante no clube de futebol ter esse, como em tudo, né? Como em uma empresa, sempre tem gente com ideias novas. Eu não sei se necessariamente precisaria trocar presidente, mas as pessoas que trabalham, né? Oxigenar o departamento de futebol, trazer gente mais nova, a fisiologia, ou até o treinador. Eu não sei até que ponto, olhando de fora, sempre gosto de falar isso, olhando de fora, o Abel Ferreira ainda tem condições de motivar esse elenco, de, né, fazer um elenco ganhador, e brigar de novo, e conquistar de novo. Eu não sei até que ponto o relacionamento dele com o grupo de jogadores fica desgastado. Porque uma coisa que eu admiro muito no Palmeiras é assim, vocês não têm muito apego com o jogador, né? O Dudu saiu, o maior campeão, o ídolo, quer ir embora vai, não tem problema, a gente arruma outro. Eu acho importante também esse não apego, porque é profissional, né? No São Paulo o cara faz 2 gols, tem bandeirão, então é meio diferente, né? Tem que ser grato. Grato o quê, meu? Grato a Arboleda, que ganhou um campeonato desde 2017. Então eu não sei se eu acho sempre a oxigenação importante. Eu só não sei que peças você troca para fazer essa oxigenação, né? Jogador, eu acho fundamental você fazer sempre uma renovação de elenco, trazer gente com fome, né? Trazer gente que chega para uma estrutura e pensa, porra, olha onde eu tô, agora eu vou arrebentar. E não um jogador que, pô, eu tô aqui, mais um ano, vou ter que ganhar esse Paulista, já ganhei tanto, de novo, final de Libertadores, sabe? Então, eu acho que existe uma semelhança aí, não tão grande, entre o que aconteceu com o São Paulo no terceiro mandato e o Palmeiras da Leila. Porque no terceiro mandato do Juvenal, ele fez exatamente o contrário do que eu estou falando. Ele tirou as pessoas capazes. Ele achava que equipamento ganhava título. Ele foi tirando as pessoas, os profissionais. E os profissionais que ele foi trazendo foram 10 vezes pior dos que estavam lá. E aí as coisas foram se complicando e a gente está pagando a conta até hoje, né? Eu quero aproveitar esse gancho que você falou dos profissionais, porque com a Leila Pereira tem uma semelhança no que você está falando. Ela desligou alguns profissionais, trouxe outros, e outros não necessariamente estão tendo o mesmo resultado do que os anteriores. Eu acredito até que com o Paulo Nobre e com o Gagliotti, a parte de profissionalização, porque a gente gravou várias vezes e a gente gravou provavelmente na transição do Gagliotti para a Leila. A profissionalização do Palmeiras era bem superior do que o que a gente vê hoje. Inclusive, as medidas que a Leila toma midiáticas, né, na imprensa, é quase que uma dirigente única no Brasil nesse sentido. Claro que agora tem aí o Pedrinho de BH comprou o Cruzeiro, essa SAF do Galo que é uma bagunça, no meu ponto de vista, mas a gente vê aí que a Leila Pereira, ela passa a ser essa gestão que depende do marketing pessoal. Já o Gagliotti, o Barolo, por exemplo, nem Instagram ele tinha, ele não se preocupava em aparecer para o torcedor, ele tinha um modelo de gestão muito mais de bastidor do que a Leila Pereira, não bastidor no sentido daquele vídeo que você fez, que eu vim a concordar com você, não sei se chegou a ver, do bastidor do Palmeiras, né? O bastidor, quando a gente fala político do Palmeiras, ele é forte. Agora, o bastidor da parte técnica com a Leila Pereira, eu acho ele fraquíssimo. O Palmeiras hoje é um time que lembra o Corinthians da época do Tite, na imprensa, né? É uma imprensa que baba o ovo do Palmeiras, é uma imprensa que elogia o Palmeiras exageradamente, e eu acho que esse é o risco. O São Paulo, eu lembro quando ele era referência, de fato, não foi à toa que ganhou o slogan de soberano. Eu, infelizmente, vi o São Paulo ganhar o campeonato mundial. Eu assisti aquele jogo contra o Liverpool e tinha todo o slogan para isso, né? Porque tinha uma categoria de base que era referência, tinha vencido o Mundial de Clubes, vencido o Libertadores e tinha um time muito bom. Eu lembro aquela última configuração que eu achei a melhor de São Paulo, que tinha Amoroso, que aí o próprio Mineiro, tinham jogadores assim que, no meu ponto de vista, muito acima da média
do que a gente vê hoje no futebol brasileiro. Então o São Paulo, ele conquistou tudo que conquistou, no meu ponto de vista, por merecimento, e o Palmeiras também. O problema é que quando chega nesse status, né, tem quem plantou, tem quem trabalhou esse plantio e tem quem está colhendo. A Leila Pereira está colhendo o que o Paulo Nobre e o Gagliotti plantou e cultivou, e aí não necessariamente ela puxou o Palmeiras, né, para cima, porque o Palmeiras jogou contra clubes europeus, não ganhou. Enquanto o Botafogo ganhou, o Flamengo ganhou, o Fluminense ganhou. O Palmeiras, ele é o inimigo do Mundial de Clubes, né? Eu falo isso com total tranquilidade, tem a piadinha do Mundial e precisa ter uma reflexão. O Corinthians chegou lá e ganhou do Chelsea, vocês foram lá e ganharam do Liverpool, um Liverpool que bateu o Milan, né? Tô falando só do último Mundial. Então a Leila Pereira promete pro torcedor presente, não entrega nada, promete pintar o mundo de verde, vai lá passar vergonha com aquela cara dela na arquibancada. Eu acho que isso tudo tem que ter uma reflexão. Eu acho que, inclusive, é um risco muito grande, né, o Barolo, indo pra gente para um próximo assunto, um clube como São Paulo e o Palmeiras ter de fato um dono, que eu queria te perguntar essa questão das SAFs, porque eu acho que aqui no Brasil vai sobrar só o Flamengo, né, Barolo? O Flamengo acho que é um clube que pode falar que por um tempo vai ser autossuficiente, e também como que você vê hoje a SAF no São Paulo, se você acha uma saída, e como que você vê isso para os clubes em geral, não vou nem falar de Palmeiras, mas se quiser citar o Palmeiras, tudo bem. Para os clubes em geral, é uma saída de fato, ou a gente já tem, na sua opinião, um modelo de SAF aqui que ele também se mostra perigoso? Por exemplo, o Botafogo, os canais do Botafogo estão questionando o sumiço do Textor. Enfim, se ficou duvidoso aí o que eu perguntei, mas é sobre SAF. Não, entendi. São Paulo pode caminhar para isso daí também, acho... e se vai ser a salvação de São Paulo ou não. Só finalizando essa história da Leila, eu acho que a Leila tem 2 pontos, vendo de longe também. Mas é assim, primeiro, ela tem o ego, né? Como a gente sabe que né, ela é a poderosa, ela é. Então, quando eu acho também perigoso quando você, eu pago, eu mando, eu compro, o dinheiro é meu, eu acho muito perigoso isso. Só que ao mesmo tempo, ela tem esse perfil, só que eu acho que ela também, ela suplementa esse perfil, ela dá. Coloca mais fogo nesse perfil porque ela é mulher, e ela imagina ser mulher vivendo nesse ambiente de futebol, machista pra caramba. Então acho que ela tem que ser mais truculenta, entre aspas, para conseguir sobreviver. Se ela tivesse uma postura, não tenho Instagram, não gosto de falar para empresa, provavelmente ela já teria sido engolida pelos caras, pelas pessoas que comandam o futebol. Eu acho que tem essa característica. Eu acho perigoso quando você... Esse discurso do porque se o Palmeiras, se não fosse eu, o Palmeiras já estava na segunda divisão, quando eu saí, não é muito eu, né? E isso me deixa um pouco, me incomoda um pouco. Mas em relação à SAF, eu acho que SAF não é garantia de nada, de absolutamente nada. Por exemplo, no São Paulo, até semana passada, não estou falando agora, porque agora mudou tudo, mas até semana passada, qual empresário sério que ia se juntar com o Casares? Qual empresário sério? Não, peraí, eu sou um cara sério, eu tô a fim de investir no São Paulo, eu vou conversar com quem lá? Com o Casares? Então eu vou... O cara não vai, o cara sério não vai. Então aí, inclusive existia uma suspeita no São Paulo que o objetivo do Casares era esse, era afundar o clube, vender por uma SAF para qualquer um, desde que ele assumisse a condição de CEO. Ele continuava mandando com o dinheiro dos outros. Então, a SAF propriamente dita não é garantia de nada. E eu sempre costumo dizer, os 2 maiores clubes do Brasil hoje não estão SAF. O Flamengo não é SAF. O Flamengo se reestruturou e não é SAF. E está aí faturando bilhões. O Palmeiras não é SAF. Eu não estou dizendo que sejam modelos de gestão perfeitos, eu não estou dizendo isso. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, são duas coisas que eu costumo falar sempre. Primeiro, quem falar, não, só a SAF resolve. Não, a gente está vendo. A Portuguesa, a torcida está reclamando da SAF da Portuguesa, porque os caras não meteram dinheiro lá. Contrataram um jogador que a torcida não gostou, que esperava muito mais. Olha o que aconteceu com o Vasco, olha o Botafogo. Então, não é garantia de nada. E outra coisa que eu gosto de argumentar é assim, para mudar tudo tem que cair para a segunda divisão. Não, velho, não precisa cair. Pode mudar tudo sem cair. Você pode fazer uma reestruturação sem cair. Eu acho que a SAF é uma solução que parece fácil, né? Porque chega um cara com muito dinheiro e resolveu todos os problemas. Se você coloca dinheiro na mão do Rui Costa e do Belmonte, não adianta nada ser SAF, velho. Não adianta nada. Porque os caras vão contratar os mesmos cabeças de bagre. Quer dizer, que agora eu não sei se eles contratavam só cabeças de bagre, né? Porque no São Paulo não dá para confiar mais em nada. Tudo que aconteceu nos últimos 5 anos, não dá para você confiar. Será que trouxeram, por exemplo, o Orejuela porque achavam que ele era bom? Eu não sei. Agora não sei mais nada. Mas a SAF não é garantia de nada. O que eu acho, sabe, Fê, uma vez eu estava conversando com alguns amigos economistas e eles falaram o seguinte para mim, Barolo,
Sabe qual é a diferença de um clube de futebol para uma empresa? Sabe qual é a diferença de um clube de futebol para a gente? A gente, por exemplo, você fica desempregado, você começa a pagar conta, não entra dinheiro, você quebra, não tem jeito. Uma empresa que não está vendendo, então você começa a dívida e paga o aluguel. Uma loja no shopping, você não está vendendo, então você tem que pagar o aluguel, você se endivida, você tem que pagar o fornecedor, pagar o funcionário, você não está vendendo, porque não entra dinheiro, então você tem que gastar o dinheiro que você não tem. O futebol, esses economistas me explicaram, é completamente diferente, porque esses caras arrecadam muito dinheiro. Olha quanto arrecada um Corinthians, velho. Olha quanto arrecada um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo. E quando você arrecada muito, o seu erro é gastar mais do que você arrecada. Então, se você minimamente sabe trabalhar profissionalmente e gastar menos do que você arrecada, você não quebra. E a situação dos clubes que estão agora quebrados, tá? Você vai ter um período de austeridade, que você vai ter que cortar gastos, você vai ter que equilibrar as contas. Só que como entra muito dinheiro, segundo um amigo meu economista falou assim, qualquer jumento consegue organizar. É só você parar de gastar mais do que você recebe. Então você tem uma cota de patrocínio, tanto. Você não vai pagar 80% dessa cota para contratar o Rames Rodrigues. Não, calma, vamos investir na base. Então você vai trazer um diretor de futebol que vai ganhar 800 mil? Não, você vai trazer um outro que vai ganhar 300. Você vai promover os meninos da base, você vai investir no departamento de scout que vai procurar meninos na América do Sul para trazer, para jogar, em vez de trazer medalhão, em vez de trazer os Rafael Tolói da vida, os acabados que vem aqui para se encostar ganhando 1 milhão por mês. Então, existe saída, tem saída sim. Só que no futebol, a gente sabe, você sabe muito melhor que eu, a gente sabe que o ambiente do futebol não é esse. O cara que entra no clube de futebol hoje, ele não está muito interessado no clube. Ele está interessado. Sabe o Benjamin Bach falou uma vez para mim, e eu fiquei pensando nisso, eu sempre falo isso. Ele falou assim, Barolo, você já percebeu que para esses caras, mesmo quando tá ruim, tá bom? Eu falei, como assim? Mesmo quando tá ruim, tá bom. Então o cara tá lá, ele tá brigando, ele tá com uma faca na mão, matando todo mundo que vem pela frente para ele ser presidente de um clube que deve 3 bilhões. Qual o sentido disso? Qual o sentido? Qual o sentido dessa briga de poder para você ser presidente de um clube que está devendo as calças? Sei. Eu acho que é a plataforma, né? Se você pega por baixo, a plataforma, o que o São Paulo oferece num todo, o que o Palmeiras oferece, é o que o Vasco oferece. Entendeu? Então, e aí você vê hoje, por exemplo, no São Paulo, hoje eu consigo entender um pouco, né? Por que será que os caras estavam brigando? Não era pelo clube. Não era pelo bem do clube, pelo sentimento, que eu quero fazer o São Paulo voltar a ser grande. A gente está vendo que não era. Então, eu acho que o problema do São Paulo, o problema do futebol brasileiro não é SAF ou não ser SAF. Sim. O problema é péssima administração. É gente incompetente, em alguns casos desonesta, tomando conta dos clubes. Então, isso é um problema muito sério. Você consegue, de forma rápida, assim, que eu sei que é difícil, porque é muita coisa. Pelo pouco que eu vi, é muita coisa que está envolvendo o São Paulo. Mas você consegue, de forma rápida, para o palmeirense que está por fora, só exemplificar o que foi o problema central, porque teve a questão das vendas de camarote, as vendas de... Eu vou falar, eu olhando de fora, tá? Não tô julgando, não sou eu. Corrupção. Pronto, é o que eu acho, olhando de fora. Fernando, tá, pessoal? Fernando aqui tá falando, não o Barolo, corrupção. Mas o que foi o estopim mesmo, Barolo? Qual foi o problema que... Porque eu vi que teve jornalista que foi pivô, assim, foi muito importante, como, se eu não me engano, o Gabriel Sá foi um dos caras que você, provavelmente também, que eu via assistir os vídeos, mas o que foi o estopim mesmo para tomada de decisão avançar em retirar o presidente, se também ele resolveu sair, se retiraram, porque também tem essa votação do clube, não sei se ela já aconteceu, se ela nem vai precisar acontecer. Você consegue resumir para o palmeirense entender? Eu resumo para você, olha só. O São Paulo, nessa gestão do Casares, já veio de algum tempo, mas vamos falar só especificamente dessa gestão. Por isso que eu falo que é a pior da história, é a mais danosa da história. Eles formaram um esquema, eles montaram um esquema, uma estrutura, para permanecer no poder. As mesmas pessoas, que estão aí há 15, 20 anos. Eu costumo falar que no São Paulo não trocam nem as moscas. As moscas são as mesmas. Eles montaram uma estrutura. E essa estrutura, que está aí há 10, 15 anos, porque, por exemplo, o Casares era diretor de marketing do Juvenal Juvencio, era vice-presidente do Aidar, e agora ele é o presidente. Você percebe? São as mesmas pessoas. Eles montaram uma estrutura de poder para continuar no poder, e eles se apossaram do São Paulo. O São Paulo é deles.
Então eles se apossaram do São Paulo no pior sentido. Então é o conselheiro, que você tem a carteirinha, que você tem isso, você tem o privilégio. Eles montaram uma estrutura deles, aquilo lá é deles. Só que o que estourou agora é que essa estrutura ia muito, o que está sendo investigado, né? Que é sempre bom dizer que nada foi provado contra ninguém, mas está sendo muito investigado e os indícios são fortíssimos de crimes cometidos no São Paulo. O caso do Camarote é emblemático, né? Porque um dos diretores, o diretor que está envolvido no áudio do Camarote, em 2015, o Ministério Público investigou, ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ah, mas ele foi inocentado. Não, ele não foi inocentado. Sabe o que aconteceu? O São Paulo era vítima dessa estrutura do Aidar, quando o Aidar renunciou, o antigo presidente. O São Paulo deu um parecer, já como Casares presidente, falando assim, olha, a gente não é vítima não aconteceu nada. E aí o juiz, a justiça olha e fala, se a vítima está falando que não aconteceu nada, então a gente cancela o processo. Esses mesmos caras estão aí. O Schwarzman, que estava envolvido, está aí, é o cara do áudio. Então você percebe? Eles montaram uma estrutura toda para tomar conta do São Paulo. O presidente do São Paulo tem um filho que não tem nada a ver com o São Paulo, é um influencer de causa animal. Ele fechou um contrato com uma empresa, ele tinha que anunciar a empresa e, em contrapartida, ele levava os clientes da empresa para o camarote em jogo do São Paulo. Como assim, velho? O que tem a ver com o São Paulo? O que o camarote do São Paulo tem a ver com o filho do presidente? Tem nada a ver. Mas você percebe como é? A ex-mulher do presidente trabalha lá, a ex-namorada trabalha lá. Você percebe? É uma coisa que foi montado desse jeito. Isso aqui é nosso, então nós vamos fazer o que a gente quer. Só que aí agora estão descobrindo que além da incompetência, além de vender mal, de contratar mal, além de administrar mal, além de ter péssimos profissionais, o pior departamento médico, pior fisiologia, pior fisioterapia. Além de tudo isso, as investigações os indícios são muito fortes de corrupção, de roubalheira lá dentro. Inclusive, tem previsão que o São Paulo teria sido lesado nessa gestão em quase 300 milhões. Então, você percebe? Agora, como é que muda isso? Eu não sei, sinceramente não sei. Está tão institucionalizado lá dentro, essas pessoas estão tão profundamente enraizadas lá dentro, que eu falo que se começar uma limpeza hoje, demora 10 anos para limpar, para começar a limpar, entendeu? Acho que a grosso modo é isso. Eles montaram uma estrutura, isso aqui é nosso, a gente vai fazer o que a gente bem entender. E fizeram. Não, o cara conseguiu, brincadeiras à parte, mas o cara conseguiu fazer a mulher e a ex trabalhar lá ainda por cima. Exato. Ele é bom, hein? Exatamente. Pra você ter uma ideia, olha isso, pra você ter uma ideia. E aí então também teve o caso até do Monjaro também, não teve um negócio? Não, mas isso já é um amadorismo, né? Porque caiu um médico lá de paraquedas, ninguém sabe de onde surgiu esse médico, quem colocou ele lá. Porque é aquela história, é o amigo do filho, de sei o quê, precisa do emprego, leva ele lá e tal. E o cara indicou caneta Monjauro para jogador, o que já indica também, olha o absurdo, um atleta de futebol gordo, velho, tomando Monjauro. E aí se descobriu que o Monjauro não tinha autorização, era um Monjauro clandestino. Era um Monjauro que não era aprovado pela Anvisa. Então, tem esse nível todo, essa mediocridade toda profissional, né? O cara do São Paulo toma Monjauro porque é um clube sem comando, o jogador fica gordo. E o Monjauro é falso, o Monjauro não tem registro na Anvisa. Tem esse lado todo profissional podre, né? Mas tem justamente por isso, porque coloca lá, é meu amigo, põe lá, põe um médico lá, o fulano lá, põe um Monjauro do sei da onde, é isso. O São Paulo virou terra de ninguém, virou casa da mãe Joana, porque todo mundo faz o que quer no São Paulo, entendeu? E é loucura, porque o pessoal deve falar muito no seu canal, né, Barolo? Porque eu acredito que as pessoas se inscrevem, né, nos nossos canais pelo futebol, né? E a gente tem visto uma máxima de cada vez menos os canais de futebol falam de futebol, porque qual é o espaço para chegar lá no campo, né? Para falar dos jogadores, para falar dos protagonistas. Até porque esse protagonismo, muitas vezes, dentro de clubes como tal São Paulo, ele é questionável, né? Cara, quem são os protagonistas do São Paulo? Eu não tô falando hoje que o São Paulo tem um cara que assusta igual o França, o Luiz Fabiano. Eu tô falando de times que estão perdendo sua identidade e dando espaço para esse tipo de situação e perdendo o principal. O Corinthians, o Barô, ele conseguiu uma coisa incomum na última temporada. Ele conseguiu também, presidente empichado, saiu, foi retirado lá também. Não fiquei muito por dentro para a situação do Corinthians, assisti por cima a situação da Vaidbet. Eu, inclusive, tenho um vídeo na descrição aqui no primeiro comentário fixado, eu vou colocar aí o vídeo para vocês. Quando o Corinthians fechou com a Vaidbet, eu falei para mim que aquilo tinha coisa estranha. Um vídeo fundamentado, eu lembro que eu tava viajando, aí saiu lá, Corinthians fecha o maior patrocínio do Brasil. Aí a Leila Pereira deu umas declarações, simplesmente eu juntei o Tico e o Teco, fiz um vídeo
e quem assistiu, e muito corintiano na época chorando lá, vocês estão com inveja, tal, dava para perceber que não tinha mercado para vai de bet engolir os patrocínios principais aqui do Brasil. Tinha que ser muito inocente para acreditar nisso. Mas focando no futebol, o Corinthians conseguiu um em comum, que é, ganhou do Palmeiras, conseguiu normalizar o clássico de novo, ou seja, hoje a gente enfrenta o Corinthians com o pé atrás, porque o Corinthians consegue disputar contra o Palmeiras. O São Paulo, em meio à bagunça, ele também é um time, se você olhar o retrospecto, é bem equilibrado, se tornou equilibrado, não sei como, em que momento que isso começou a acontecer, mas aconteceu. Você acha que o São Paulo, na bagunça que tá, consegue olhar para o legado do Corinthians, porque os caras conseguiram, ou seja, o Crespo vai conseguir o que foi feito no Corinthians, que é problemas políticos à parte, blindou isso, o time funcionou dentro de campo, ganhou um Paulista e ganhou uma Copa do Brasil. Você vê esse cenário para o São Paulo usar todo esse elemento externo como motivação, se blindar dentro de campo, ou não vê que o São Paulo pode ou não pode ter essa mesma capacidade do Corinthians? Eu acho que são duas coisas que a gente precisa falar. Primeiro, eu acho que o Corinthians foi campeão do ano passado porque, primeiro, os jogadores não pipocaram. Na hora H, o tal do Yuri Alberto, que era massacrado, foi lá e fez o gol do título. O tal do Memphis, que era baladeiro, não sei o quê, não recebe, os caras devem milhões, foi lá e fez o gol do título. Os caras não pipocaram. Então, isso é o principal. Dentro de campo, porque o Corinthians é cobrado, a torcida organizada cobra, é um dos caras que lá dentro, a torcida, a imprensa, você sabe que 80% da imprensa paulista, por exemplo, torce pro Corinthians, então para eles não é bom, o Corinthians tá mal, então existe uma cobrança muito maior em cima do Corinthians, investigações muito maiores em cima do Corinthians, porque para essa gente não é importante, porque é o time do coração deles que está sendo prejudicado. Então, tem erro de arbitragem contra o Corinthians, ficam escutando uma semana o erro contra o Corinthians, quando é a favor, 5 minutinhos em cada programa de televisão. Então, aconteceu isso. Só que o que eu costumo dizer é o seguinte, para mim, isso que aconteceu com o Corinthians é muito parecido com o que aconteceu com o São Paulo na Copa do Brasil. Isso vai acontecer uma vez a cada 5 anos. O que eu me questiono, e o que eu sei que vai ser muito difícil que aconteça, eu estou falando do São Paulo, agora eu não posso falar do Corinthians, mas é o São Paulo ser protagonista do futebol brasileiro. O que vai acontecer com o São Paulo, pelo menos se nada mudar? O São Paulo vai ser campeão paulista a cada 2 anos, vai chegar numa semifinal de Libertadores a cada 3 anos, vai ganhar um título de Copa do Brasil caso todos os astros do universo se combinem de ficar numa posição do sistema solar, como aconteceu em 2023, que aquilo foi um milagre, não foi planejamento. O São Paulo quase foi eliminado pelo Sport, eu estava lá no Morumbi, depois passou pelo Palmeiras, Corinthians e Flamengo. O Corinthians numa fase ruim, o Palmeiras no pior momento da fase do Abel, e o Flamengo querendo derrubar o Sampaoli. É os astros que juntaram ali e fizeram o São Paulo campeão. Supercopa não considera um título, considera um jogo que vale taça, só, não é título. E o Campeonato Paulista na pandemia, para mim, nem conta. Praticamente só serviu para sair da fila. Mas o que eu tô falando, o protagonismo do futebol brasileiro... Peraí, vai começar o Campeonato Brasileiro. Quem que é o protagonista? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo. E Corinthians? Não, não é. Não vai ser. Começa o Campeonato Paulista. O São Paulo é a 7ª força, 6ª força. O São Paulo perdeu o último jogo do Corinthians, o último jogo do Palmeiras, o último jogo do Mirassol, o último jogo do Bragantino, o último jogo do Santos. É favorito do Paulista? Não é. Copa do Brasil, nem preciso falar. E agora tá na Sul-Americana. E nem na Sul-Americana é protagonista, porque tem o River, entendeu? Então eu acho que nesse momento atual, o protagonismo que eu sempre vi no São Paulo, você acabou de falar do São Paulo referência, o protagonismo do São Paulo e do Corinthians também não vai acontecer. Vai ser a campanha do Campeonato Brasileiro do Corinthians, por exemplo, que quase caiu, né? E chegou ali na Sul-Americana, lá nos trancos e barrancos. É isso que vai acontecer, porque em determinados momentos, você vai juntar um determinado elenco que vai se dar bem com o treinador, vai pegar uma fase boa, um artilheiro lá vai estar numa fase boa, você vai chegar num título de Campeonato Paulista. Você vai ter uma confiança para jogar um clássico no Allianz Parque, no Maracanã contra o Flamengo. Mas o protagonismo, começar o campeonato e você colocar São Paulo e Corinthians na mesma prateleira de Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro agora, é muito difícil, cara. Eu acho muito difícil que aconteça, entendeu? Ainda tem uma distância clara, óbvio. Só que assim, eu te perguntei isso porque o Palmeiras se reestruturou através de uma Copa do Brasil 2015, né? Então, assim, de fato, eu acho que o trabalho do Paulo Nobre para o torcedor palmeirense ele tem que ser muito enaltecido, porque foi feita uma contenção de gasto, foi feito todo um planejamento de contrato de produtividade que ele foi massacrado na imprensa.
A Leila entra em 15 com patrocínio muito bom, muito acima da média do mercado. O Palmeiras consegue se equilibrar, aí busca o brasileiro, porque é isso que eu falei, viu, Barão? Não sei se você vai lembrar dos vídeos, mas eu fazia muito vídeo respondendo o seu canal, às vezes concordando, a maior parte do tempo concordando e algumas vezes discordando. Eu falei, uma vez eu me meti numa briga na imprensa São Paulina aí, que eu chamei o São Paulo de merda, e foi mais pela Thalita do que por mim. Pelo que eu escuto aqui, pelos desabafos dela, é como se tivesse aqui os vídeos do Barolo, às vezes, que a gente conversa sobre futebol. E eu falei que o São Paulo só poderia ser considerado um time que voltou para o cenário se ele pegasse aquela Copa do Brasil, e eu falei isso antes da Copa do Brasil, por isso que eu me meti nessa briga aí. Até vou mandar um abraço, porque eu gosto muito dele, não sei se ele sabe que eu gosto dele pra caramba, mas eu gosto, que é o Teclas Daniel, já participou comigo aqui também. A gente chegou a ter uma confusão ali, ele fez vídeo, eu fiz respondendo, e acho que outros São Paulinos também fizeram, eu respondi todos eles, que eu gosto desse confronto, gosto mesmo, de debater, de ir a fundo. Acho que a mídia de clubes tem que fazer isso, pegar vídeo e, pô, às vezes concordar, discordar, isso faz parte do jogo. Só que São Paulo não aproveitou o legado da Copa do Brasil. Aí eu também não sei se o Corinthians vai aproveitar, porque é uma coisa muito recente. O que eu vejo no Corinthians, assisti o jogo ontem, acho que o Corinthians, o fator Memphis fez muito bem para o Corinthians, independente das questões que envolvem o lado financeiro e obscuro da contratação, que tem também. Só que é o que você falou, os caras assumiram esse protagonismo. E depois do título do São Paulo, eu acho que tem a parada da zona de conforto, que é onde o Palmeiras talvez não entrou, porque vem 15 ganhou título, 16 ganhou título, 17 quase tirou o título do Corinthians, 18 ganhou título, 19 o Flamengo ninguém conseguia tirar aquele título, aí vem ganhando, aí vem o Abel. Por isso que eu falo, é uma construção, as pessoas pegam o Abel e colocam ele como Deus, mas essa construção do Palmeiras já estava sendo feita. Se não tivesse o Abel Ferreira, eu não sei se a gente teria ganho os 10 títulos ou as 2 Libertadores, mas provavelmente uma Libertadores ou até as 2 com técnicos diferentes, Baru, teria ganho. E eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa sobre Flamengo. O torcedor do Palmeiras, uma parte deles detesta que a gente fala sobre o Flamengo e faça as comparações, porém o Flamengo bateu tetracampeão da Libertadores e é um time que mostra o que é mais, né? É contratações midiáticas e boas, como a do Jorginho, é sempre especulado jogador fora de série no Flamengo. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você acha que o Flamengo, enfim, vai conseguir aquilo que se projetava para ele, ser um monstro midiático aqui no Brasil, chegou na quarta Libertadores, quase ganhou um título mundial em cima do PSG, que seria uma coisa para o futebol brasileiro assustadora se isso tivesse acontecido? Você acha que o Flamengo vai desgarrar, Baru? Vai pegar a quinta? Vai, de repente, nos próximos 5 anos, por conta de marketing, publicidade e tudo que envolve, vai ser o time a ser batido aqui no Brasil? Ou você acha que ainda o Palmeiras vai conseguir atrapalhar, as outras equipes vão conseguir pegar o Flamengo? Como que você vê o legado desse tetracampeonato do Flamengo, que eu acho que é a semelhança quando vocês conquistaram o Tri, o Santos, o Grêmio. O Grêmio, por exemplo, chega no Tri e cai para uma Série B. Eu não consigo ver que o Flamengo vai ter essa queda que outras equipes tiveram, Barulho, não sei você. Então, você falou da Copa do Brasil do Corinthians, né? Sabe no São Paulo o que aconteceu depois da Copa do Brasil, depois do título? Os saques que foram feitos na boca do caixa das contas do São Paulo, através de carros fortes, os maiores saques foram feitos depois do título da Copa do Brasil. Que beleza. Qual era a preocupação depois do título da Copa do Brasil? Não era bem permanecer como protagonista, né? As preocupações eram outras. É a polícia que está dizendo, não sou eu. O Flamengo, eu sempre gosto, porque vocês palmeirenses usam o Flamengo como referência, porque, né, é o que está ali disputando o pau a pau. Eu sempre falo de Flamengo e Palmeiras, porque eu gosto de elogiar e também sou muito criticado por isso, mas eu gosto de elogiar para dizer para as pessoas, para mostrar para as pessoas o seguinte: não é por acaso. Ah, deu sorte. Ah, o Palmeiras está onde está porque é sorte. Ah, o Flamengo é sorte. O Flamengo, para mim, era uma coisa que não entrava na minha cabeça como torcedor, nunca entrou durante toda a minha vida. Um clube do tamanho do Flamengo, com a força que tem o Flamengo de torcida, de mídia, de tudo, não ser uma potência mundial. Não entra na minha cabeça. Não é um time que tem a torcida que tem a imprensa que tem do lado ali, né? A Flapress, que a gente sabe como funciona. Mas eu não consegui entender como o clube, como o Flamengo devia. Eu não consigo entender até hoje como o clube, como o Flamengo não tem estádio. Eu não consigo entender. Mas, para mim, é um caminho meio que natural, desde que aparecesse alguém e falasse: espera aí, gente, a gente tem uma mina de ouro aqui, é só trabalhar, é só fazer certo, é só estruturar. E hoje eu vejo, eu acompanho o Flamengo também distante, mas é assim, a gente vê,
Eu tenho um amigo que tem uma loja do Flamengo. Ele falou, Barolo, é impressionante. O Flamengo é o único clube do Brasil que tem loja fora do Brasil, tem loja fora do país. É estruturado, tudo é feito de uma maneira profissional para se ganhar dinheiro com a marca. Toda semana os caras lançam pet para a camisa do Flamengo. E o torcedor vai lá e compra a mesma camisa com pet diferente. É o pet do Petkovic, é o pet do Imperador, é o pet do título da Taça Guanabara de 1912. É tudo feito de uma maneira profissional, que começou lá atrás, quando o presidente lá falou, peraí, gente, agora vamos ter que arrumar essa bagunça aqui, vai ficar uns anos sem ganhar, nós estamos devendo, mas vai ser um trabalho de reestruturação. Ninguém faz isso, ninguém tem coragem. O Casares disse que ia fazer isso no São Paulo. Ah, não, olha, a gente vai se estruturar. Aí contratou o Rames Rodrigues, contratou o Oscar. Então, esses caras não estão, eles não têm capacidade, né? No caso do São Paulo, não tem capacidade, já está comprovado isso, e agora a gente está suspeitando de um monte de outras coisas. Eu acho que o Flamengo hoje, pelo que eu estou vendo, pela estrutura que foi montada, pela força que foi criada, para você destruir esse trabalho, você tem que ser genial. Você tem que fazer, para você conseguir fazer com que o Flamengo desça de prateleira, você tem que ser muito estúpido. Você tem que ter um nível de estupidez que eu não vejo nem no futebol brasileiro. Acho que nem se colocar o Casares e o Belmonte lá, eles vão conseguir destruir o Flamengo. Quer dizer, vão, mas vai demorar um pouco. Então eu imagino que ainda vai ter uma... Mas é ótimo isso, Fernando. É ótimo o Flamengo forte, porque aí o Palmeiras se coça, o São Paulo se coça, o Corinthians se coça, o Cruzeiro se coça. É bom você ter esse parâmetro. É muito melhor você olhar para cima do que olhar para baixo e falar, não, eu sou o bonzão aqui, como aconteceu com o São Paulo do Juvenal. Ah, eu sou o bonzão aqui, não preciso me preocupar com o profissional. Então é sempre bom que tenha esse ponto de referência mais alto. É sempre bom você olhar e falar, caramba, os caras estão conseguindo, por que a gente não consegue também? E essa rivalidade... Que bom que é o Flamengo, né, Barolo? Porque imagina se é o Corinthians que faz essa estruturação. Mas aí, se é o Corinthians, aí você precisa lutar mais ainda para chegar mais perto. Ia ser mais sangue no olho para chegar mais perto. Mas eu acho muito difícil que o Flamengo caia de prateleira pela força que tem, não só que se criou, né? A força que já tinha, só que estava adormecida, né? Eu concordo com você, por isso que eu acho que tem que ter essa raiva, no bom sentido, né? O flamenguista que acompanha aqui o canal entenda que tem que ter. E aí eu tô falando desportivamente. Eu acho que para os clubes baterem o Flamengo, você não pode jogar uma final de Libertadores sem agredir o Flamengo. Você chegou ali, você tem que entregar tudo. O Palmeiras fez uma final de Libertadores tenebrosa. O TH é um parceiro aqui, grava comigo, o Barolo. Conheço. Jornalista aqui da nossa bancada. Ele falou assim, gostaria de saber a opinião do Barolo sobre o técnico Crespo. Eu queria complementar aqui, talvez ele faça até um vídeo em cima dessa pergunta, que tem 16 derrotas e 14 vitórias desde que voltou ao tricolor. O TH ele é muito chato aqui, pra você entender, Barolo, com números, né? Ele participa de todas as lives aqui comigo, pós-jogo e tal. Só que eu queria complementar essa questão do Crespo. Eu sou fãzaço do Crespo jogador, não tenho muito elementos para falar dele como treinador. Agora, o problema do São Paulo, não sei se você vai lembrar, eu acho que você não vai lembrar disso. O Diniz chega no São Paulo antes de você ter a treta com o Diniz, então nem vou falar da treta, tá, Barulho? Porque isso daí você já falou 1000 vezes. Eu liguei pra você, não sei se você lembra, falei, agora vocês têm um treinador, porque eu gosto do Diniz. E eu lembro que você, não sei se é bem por aí. E eu até acho que o São Paulo teve 3 treinadores nesse período, que eu gosto muito, mas que não deram certo, ou necessariamente deram muito certo. O Crespo ainda ganhou o título, né? Osório, Diniz e Crespo. São 3 treinadores que eu particularmente gosto. O que você acha? Qual o grande desafio para o técnico do São Paulo? Ou seja, os números do Crespo é de demissão? Acho que é isso que o TH quis dizer. Vou até colocar aqui de novo, porque são números. 16 derrotas e 14 vitórias. O que você faz num parâmetro desse? Manda ele embora, então? Como que é essa situação do Crespo? E até se você quiser falar nesse período aí, maior mesmo, sabe? Puxar até Bausa lá atrás mesmo. Tiveram bons técnicos e aí não deram certo justamente por conta de tudo isso que você já explicou de São Paulo, TH? Ou TH, Barolo? Um abração para você, velho. Obrigado pela pergunta. O seguinte, a gente não pode, não dá no São Paulo para analisar o trabalho do Crespo através desses números que você passou. Não dá. Como não deu para analisar o trabalho do Carpini, do Zubeldia, do Rogério Ceni, do Dorival, não dá para analisar. Sabe por quê? Porque o São Paulo tem uma característica há alguns anos já há algum tempo, na verdade, desde a saída do Diniz, ou desde a chegada do Diniz, o São Paulo é um clube sem comando. O São Paulo não tem comando. Quem comanda o São Paulo, os comandantes do São Paulo são os jogadores.
Os jogadores fazem o que eles bem entendem. Eu vou te dar um exemplo, você vai entender. O Cuca foi demitido depois de uma derrota contra o Goiás, que o Reinaldo, aquele, o vida que segue, perdeu um pênalti. Acho que foi o único pênalti que ele perdeu na carreira. No dia seguinte, o Cuca foi demitido. O Cuca dá uma entrevista falando: eu não consigo mais tirar nada desses caras. Eu pedi demissão. O Cuca tinha pedido pro Daniel Alves jogar na lateral, ele se negou. O Daniel Alves se negou. E o Cuca falou: não consigo, estou fazendo o que aqui? Eu não vou conseguir nada aqui. Saiu. O São Paulo promoveu o Mancini, que era ali o auxiliar, promoveu o Mancini, 4 horas da tarde. Às 11 da noite, o Diniz foi anunciado. Sabe o que aconteceu? A diretoria do São Paulo consultou os jogadores. O Mancini é mais truculento, cobrava, não sei o quê. Os jogadores não, o Mancini não, a gente quer o Diniz. O Diniz veio. O São Paulo vem, tem aqueles momentos, sobe, cai na tabela, não sei o quê. Tem um episódio do Perninha, você lembra? Com o Tietê? O São Paulo perde o Campeonato Brasileiro mais ganho da história. O Diniz, naqueles equívocos dele, de, né, o mesmo padrão de jogo, mesmo jeito de jogar, sem ideias diferentes, é demitido do São Paulo. Quando o Diniz foi demitido do São Paulo, eu lembro até hoje, eu gravei um vídeo e falei assim, ó, não adianta nada trazer o Guardiola se o treinador não tiver respaldo da diretoria. O que é respaldo da diretoria? Essa diretoria chegar para os jogadores e falar: amigão, quem manda aqui é o treinador, não é vocês. Quem manda é o treinador e acabou. O Fernando Casalderreio deu uma entrevista há pouco tempo e falou o seguinte: na época do Tele Santana, os jogadores, em determinada época, queriam derrubar o Tele. Ele se reuniu com os jogadores e falou assim: o Tele fica, e quem não quiser vai embora. A porta é ali, ó. E teve um jogador que foi embora. Eu falei: eu quero sair. E saiu. Eu falei: enquanto não tiver um comando no clube, pode vir o treinador que for. Aí, olha a sucessão dos treinadores que vieram, né? O Rogério, depois veio só vou deixar o Dorival por último. O Zubeldia, o Crespo. Agora, o Zubeldia chegou, que é um treinador mediano, meia boca, que não tem história nenhuma no futebol. O Rafinha tem mais história que o Zubeldia no São Paulo. Ele chega, o São Paulo dá aquele... ele ficou 12 jogos invicto, tava numa merda desgraçada, 12 jogos invicto. Aí depois cai. O Crespo chegou, tirou o São Paulo da segunda divisão do brasileiro. O São Paulo ia cair com o Zubeldia. Ele tirou o São Paulo e agora começa a cair de novo. Por que começa a cair? Por que o trabalho do Crespo não dá para ser analisado, na minha opinião, simplesmente por 14 derrotas e vitórias e 16 derrotas? Porque não é ele que manda. A gente não sabe se é ele que manda ou não. E outra coisa, como é que você vai analisar o trabalho de um treinador com um time que está 3 meses sem receber? Os caras tomaram de 6 do Fluminense, velho. 6 do Fluminense. Você acha, sinceramente, que se tivesse uma comissão técnica com o Ancelotti, o Klopp e o Guardiola, ia ser quanto? 5? Não, ia ser 6. O São Paulo ia tomar de 6 também. Porque os jogadores entregaram o jogo, fizeram o corpo mole. E o Luiz Gustavo, no final do jogo, só sacramentou o que eu tô dizendo. Falando da diretoria, que devia salário para ele. Quando ele fala, há 2 anos acontece a mesma coisa, há 2 anos que devem salário para jogador. Então não dá para analisar. Hoje, no São Paulo, quem manda é o grupo de jogadores. O treinador que chegar e desagradar o Luciano tá ferrado. Porque ele que manda no time. Ele, o Lucas, Caleri, são esses caras que mandam no time. Esses caras que comandam o time. Eles fazem o que eles bem entendem. Eu costumo dizer assim, não é que eles jogam quando eles querem, porque tem muito jogador no São Paulo que, se quiser muito jogar, vai conseguir. Mas eles correm quando eles querem. O São Paulo estava mal no Brasileiro, pagou 2 meses de salário atrasado, teve uma sequência de 3 vitórias. Virou um mês, passou a dever 3 de novo, começou a perder de novo. Então como é que você vai avaliar o trabalho do Crespo? Será que o Crespo é ruim? Eu acho que o Crespo não tem história como treinador. Não é um treinador de time grande ainda, ele está começando na carreira. Ele teve um período de sucesso no futebol da Arábia, lá da Ásia. Ele não é um treinador de ponta, não é? Mas se você trouxer um treinador de ponta, também não vai virar. Sabe por que o Dorival virou? Virou não, né? O Dorival foi campeão da Copa do Brasil. O Dorival quase rebaixou o São Paulo. O Dorival tomou de 5 do Palmeiras no Allianz. O Dorival, no Campeonato Brasileiro daquele ano, 2023, ganhou um jogo fora de casa. Foi o último jogo do São Paulo fora de casa. O São Paulo quase caiu. Sabe o que o Dorival fez? Que é o treinador mais experiente, com mais lastro. Sabe o que ele fez? Na Copa do Brasil, eu via isso porque aparecia vídeo. O São Paulo jogava na quinta-feira na Copa do Brasil. Na sexta-feira tinha vídeo. Ele colocava os jogadores reservas sentados no gramado e falava assim: eu preciso de vocês, gente, pelo amor de Deus. Vocês viram ontem, o fulano entrou e resolveu o jogo. Me ajudem, não se incomodem de ficar no banco. Pausa. Um programa da ESPN aí. O Luciano era o convidado, o Rafinha entra por telefone e fala assim: ô Lu,
Você lembra aí quando o Dorival te colocou na reserva na Copa do Brasil, que você queria quebrar tudo? Que você falou que você não ia aceitar, que você ia quebrar tudo, que ele tinha que colocar? E nós conversamos com você, te acalmamos, e você, o Dorival, eu conversei, entendeu a sua importância. Você lembra disso? Aí o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Na entrevista final do vestiário, da final do Flamengo, o Luciano fala assim, olha, eu queria agradecer ao Dorival, que ele é um paizão para mim. É isso. O único treinador que conseguiu aquele título, na verdade conseguiu em 4 jogos, né? Com 3 adversários, né? Em 6 jogos com 3 adversários, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, foi o Dorival. Porque ele soube administrar naquele momento. Acabou a Copa do Brasil, o Luciano deu uma entrevista e falou assim, tô de férias. O São Paulo quase caiu, tomou de 5 do Palmeiras no Allianz Parque. Por quê? Porque o jogador que manda falou, eu tô de férias. Você entende? Como é muito complicado a gente falar do trabalho do Crespo, eu acho que ele tem deficiência, eu acho que ele demora para mexer, ele tem a insistência com 3 zagueiros, no último jogo contra o Português ele errou pra caramba, mas não é uma análise simples do trabalho de um treinador, não é. Porque ele não tem respaldo nenhum da diretoria. Ele colocou o Pablo Maia, o Ferreirinha e o Lucas no banco no jogo contra o Mirassol. O empresário desses 3 jogadores, que é o mesmo empresário, foi na internet e detonou ele. Contra o São Bernardo, os 3 foram titulares, velho. Você percebe o que eu tô falando? Você percebe como é difícil? E é o Crespo, né, mano? É o Hernan Crespo, irmão. Não é qualquer... Você sabe como é difícil? Você percebe como é difícil você analisar o trabalho dele? É muito complicado você pegar o número e falar, ó, tá vendo? Ele é ruim porque se tirar o Crespo, o outro que chegar vai ser a mesma coisa. Não vai mudar absolutamente nada. Se não der 10 pro Luciano, se não fizer o Pablo Maia jogar, ou fizer o Calé, vai ser a mesma coisa, entendeu? E esses detalhes através do número, eu acho que ele é mais importante que o número em si. Eu vou te passar 2 perguntas, Balu, que a gente tá indo para 45 minutos já aqui, e pro pessoal conseguir participar. O Caio tá até aí no chat, eu acho que essa pergunta aqui é dele. Eu já falo da dele. Eu vou jogar a pergunta primeiro do Igor. A do Igor já foi abordada, né, Igor? Então a sua já foi. E a do Caio queria perguntar pro Barolo se ele vê articulação de golpe. Você considera golpe a questão da Leila, Barolo? Você só não sei se você já falou disso, você já elementou. Considera golpe a mudança de estatuto? Cara, eu acho que o estatuto tá aí para ser cumprido, cara. Você vai mudar de acordo com aquilo que você acha conveniente para você em determinado momento. O São Paulo teve um caso parecido, né? O Casares foi eleito e falou assim, não aceito reeleição. Para mim, deu os 3 anos, acaba, morre. No segundo ano, ele deu um golpe, mudou o estatuto para ter reeleição, ele foi reeleito. Então, quando é conivente para você, muda o estatuto? Eu acho que o estatuto está aí para ser cumprido. O que eu acho que muita coisa nos estatutos dos clubes deviam ser revistas, né? Tem coisa, esse negócio de conselheiro vitalício, essas coisas na minha cabeça não. Sabe, porque esses caras representam, no São Paulo, por exemplo, são 254 caras, os gagazinhos lá, que tem Alzheimer, que estão internados com Alzheimer, representam 20 milhões de torcedores, cara. Não tem cabimento isso, é um negócio meio fora na minha concepção, isso não existe. Agora, no caso do Palmeiras, é claro, se a Leila quiser, com o poder que ela tem, ela vai articular, aí muda o estatuto, aí eu fico mais um tempo, eu não sei, muita gente chama de golpe, no São Paulo, eu até falei golpe agora, mas nem é golpe, porque estava previsto no estatuto isso, o próprio estatuto do São Paulo estava dizendo, não pode, mas se quiser pode. Então, é surreal o que acontece, é surreal. Mas eu sempre me preocupo com o seguinte, assim, até que ponto você quer ser reeleito pelo sentimento ao clube, pelo lado profissional, que você quer, ou só pela sua vaidade? E no caso do São Paulo, né, não sei, para continuar lá fazendo o que você quer fazer, para continuar fechando contrato de camarote, para fazer, pegando BMW, não sei, entendeu? Aí, deixa eu aproveitar também, ó, o pessoal, esse zumbido, tá, que alguém tá reclamando aí, pessoal, aqui eu moro agora no interior, né, Barulho, saí da loucura de São Paulo, tô em Campos do Jordão, galera, tá todo mundo aqui hoje cuidando do gramado, então esse barulhinho que vocês estão escutando é porque tá cortando grama aqui, o vizinho daqui, o daqui, eu também amanhã vou fazer, então tá todo mundo cortando grama aqui, esse barulhinho que vocês estão escutando é aqui do meu microfone, por isso até que eu tô deixando mutado para não atrapalhar a live. E tem 3 perguntas aqui, Barolo, e aí eu vou te fazer uma última, que é mais para olhar para o jogo agora, para o campo. Primeiro, o Matheus, ele fala, aí é para você e uma para mim. O Matheus perguntou a opinião sua ainda sobre Abel, vendo de fora. Você
cara, eu não vou falar assim, você é fora Abel, porque sei lá o que você vai falar. Talvez você vai falar que porque você acha que o Abel torna o Palmeiras mais forte. Mas assim, Barolo, eu mudei a minha opinião sobre esse longo prazo no futebol por conta do Abel Ferreira. Eu acho que o Abel Ferreira ele tem uma condução muito boa há 2-3 anos e depois ele tem uma situação de zona de conforto, mudança de discurso que é assustador. Um cara que era pró-trabalho, vira um cara que agradece por ser eliminado, que fala que o Corinthians, se calhar, merece mais o título, alguns absurdos que ele já falou em coletiva, mas você de fora, assim, tirando a parte do clubismo, você acha que é o momento de trocar o técnico? Você acha que é loucura o Palmeiras, por exemplo, mais uma temporada seriam 900 dias, 3 anos sem título, e manter o técnico? Até onde você acha que isso é certo no caso do Abel Ferreira aí, ô Barolo? Falando do Abel, eu sempre falo do Abel também nos meus vídeos. Eu acho que muita gente fala, porque é escroto, porque não sei o quê. Ele é um personagem, né? Ele mesmo já falou que ele é um personagem. Então, eu não vou levar em conta o personagem. Eu vou levar em conta o trabalho que ele faz como treinador do meu maior rival. Eu acho que o trabalho que ele fez, não tem contestação dos títulos e tudo. Só que eu acho que é do ser humano, o desgaste. Chega uma hora que enche o saco, chega uma hora que... Eu duvido que o Abel Ferreira acorde hoje de manhã com o mesmo sangue no olho que ele acordava 3 anos atrás, no primeiro mês de Palmeiras. Duvido, não é... porque é do ser humano, não é que ele é filha da mãe, é que ele é do ser humano. Do mesmo jeito que eu duvido que o Gustavo Gomes, vou citando um exemplo, acorde de manhã e fale, eu vou disputar esse Paulistão como se fosse o primeiro. Sei, eu sinceramente acho que não. Posso estar errado? Posso estar errado. Então eu acho que nesse momento o Palmeiras, porque o Palmeiras é aquilo que a gente falou, né? É uma estrutura que foi montada. Então, para mim, por exemplo, o Palmeiras é o time mais resiliente do futebol brasileiro. Pode estar 4-0, os caras estão lutando e se você bobear, empata 4-4. É uma coisa que já está na cabeça do jogador do Palmeiras. Ele já não sei, tem o lado bom e o lado ruim, né? Que também isso gera uma certa acomodação, mas já está na mentalidade desses caras, tá assim. No São Paulo é o contrário. Se tomou o primeiro gol, esquece, não vai virar nunca. Nunca vai virar, nunca. Então isso aí já tá, tem muito positivo desse trabalho do Abel que continua no Palmeiras. Eu vendo os jogos do Palmeiras, eu acho tecnicamente fraco. Tecnicamente fraco. Aquilo que o Rogério Ceni falou contra o Bahia, né? Do chutão pra frente, as bolas longas, é aquilo, é a bola longa. O futebol que o Palmeiras jogou contra o Flamengo na final da Libertadores, aguentou firme lá, né? Depois que tomou o gol, quase empatou, dá resiliência. Mas tecnicamente faltou muito. A gente conversou uma vez depois daquele Mundial lá do Chelsea, eu falei pra você, você vai disputar o Mundial, o banco do Chelsea, os caras entravam e o banco do Palmeiras só tinha moleque, só tinha cara desconhecido. E eu conversei agora com um amigo meu palmeirense, você vai disputar o campeonato mundial e tem como é que chama aquele lateral lá, Aderlan, lá, Vanderlan. Vanderlan, você vai disputar o Mundial com o Vanderlan? Não dá, com todo respeito. Você tem que ter uma. Mas eu acho que, voltando a falar do Abel... Rafael Navarro, de atacante. Não, cara, é um Mundial, velho. Você falou aí do Palmeiras no Mundial. É um Mundial, caramba. Não é um torneio qualquer. Mas eu acho que o Abel tem essa... O Palmeiras não vem jogando futebol bonito, né? Eu não sei se o futebol do Abel também, não sei, em algum momento bonito, avassalador, não sei o que. Mas eu acho que hoje tem um desgaste. Tem um desgaste natural, mesmo com a reformulação do elenco, mesmo com... É natural que aconteça até com a torcida... Porque eu vejo, eu acompanho as suas lives, né, e vejo muito torcedor, vocês reclamando, criticando, e quando eu vejo o Palmeiras dentro de campo, eu falo, os caras têm razão, velho, o Palmeiras tem poucas jogadas, né, não tem alguns momentos, é pouco criativo e tudo. Só que eu acho, sinceramente, eu gostaria que ele saísse como torcedor rival, porque eu acho que a estrutura que ele mantém, muito dessa mentalidade vencedora do Palmeiras, vem dele, do dia a dia, eu tô falando do trabalho no dia a dia, da cobrança, do que o jogador que não se cria lá, se tiver que sair, ele vai sair, o apoio que ele tem da presidente e vice-versa. Eu acho que essa estrutura ainda é muito forte no Palmeiras por conta dele. Eu acho que talvez ele saindo, o Palmeiras perdesse essa estrutura, esse pilar, assim. Para mim, ele é um pilar hoje do Palmeiras, ainda é um pilar, mesmo que um pilar desgastado, que não é mais a mesma coisa, você sabe disso do Abel, eu tô falando nem do dia a dia, eu não tô falando nem do campo, tô falando do dia a dia mesmo, da coletiva que ele dá, das entrevistas meio, sabe, saco cheio, de meio cansado, já, responder de novo, isso aí, falar de novo. Então eu acho que tem um desgaste, mas ao mesmo tempo, a gente falou de oxigenação, né, talvez, não sei, fosse nesse momento agora, de um ano decepcionante para o Palmeiras, que foi 2025, talvez oxigenar trazendo um nome forte
para justamente trazer essa motivação de volta, trazer tudo aquilo de volta. Mas ao mesmo tempo, eu acho arriscado também você fazer uma troca dessa, né? Você abre mão de um cara que foi vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Mas você acha razoável deixar na mão dele, ele sair a hora que ele quiser, tipo esse negócio do contrato vitalício aí do Palmeiras, que basicamente foi isso que aconteceu. Você acha legal isso? Você acha não. Eu acho que ele, como qualquer funcionário, tem que ser cobrado também. Tem que ser... Não é maior que ninguém aqui. Você é menor que o Palmeiras. Você vai ser... Você chegou a ver o acesso total do Palmeiras, ele largando o campeonato? Então, exatamente, exato. Então não pode falar aquilo. O cara largou mão do campeonato, o campeonato estava aberto ainda. Mas você também acha que foi estratégia, mas aquilo para mim pegou mal, né? Pro palmeirense pegou mal. O cara abriu mão do campeonato. Imagina o jogador ouvindo isso. Peraí, gente, o treinador tá falando que, porra, vamos dar uma segurada aqui, pensando na Libertadores. E agora ele abre a temporada falando que falta competição, ele nerfou o lado competitivo do atleta. Vamos pensar que aquilo é real. Ele nerfa, ele diminui o estado de competição da equipe, e agora na última coletiva ele tá falando que quando a gente não compete, a gente pode perder para qualquer um. Então, assim, esse é o personagem, entendeu, Barolo? Controverso. E uma rápida, antes da gente ir para a última pergunta aqui do amigo. Se hoje o São Paulo não tivesse técnico, então esquece o Crespo, quem que você contrataria de 3 técnicos que eu acho que fizeram um bom trabalho aqui no Brasil? O próprio Abel Ferreira, o Arthur Jorge ou o Jorge Jesus para comandar o São Paulo? Eu traria qualquer um dos 3. Porque esses 3 têm uma personalidade, um perfil, que não iam aceitar jogador mandando no clube. Você imagina o jogador querendo mandar no Jorge Jesus? Falou, português, o Luciano, me dá 10 aí, eu sou titular. Eu gostaria de ter um treinador que não precisava ser nem de ponta, como esses 3 que você falou. Podia até ser menor, mas que tivesse respaldo. Que chegassem para os jogadores e falassem, quem manda é ele é que manda, não são vocês. Quem manda são eles. E a primeira coisa que nós vamos fazer para vocês não mandarem é pagar o salário de vocês em dia. Porque como é que você vai cobrar o jogador se deve 3 meses de salário para os caras? Mas para mim, um treinador teria que ter pulso forte para ter... Hierarquia, Fernando, é o treinador, caramba, ele que escolhe o jogador, ele que monta o time, ele não é o jogador que escolhe jogar. Vou dar um exemplo para finalizar. Entrevista coletiva do Crespo depois da derrota para a Portuguesa. O São Paulo vai jogar contra o Palmeiras em Barueri, gramado sintético. E o Lucas? O Lucas vai jogar se ele quiser. Vamos ver, fica na mão dele. Cara, então é assim, você tá morando em Campos do Jordão. O Palmeiras vai jogar no Allianz Parque uma final de campeonato, você tem que vir para fazer o vídeo e tal. Aí, o cara do YouTube, que é seu chefe, fala assim, Fernando, faz o seguinte, é importante, mas vem se quiser. Se não quiser, também você fica aí, né? Dorme aí, põe outro no seu lugar aqui, não tem problema nenhum. Mas o seu canal, você vai perder o canal, porque o São Paulo tá quase sendo rebaixado. Aí nesse frio aqui, dorme aí, fica aí no frio, tá quieto. Então, você percebe? O cara falou isso, o Lucas decide quando ele vai jogar. Então, cara... É loucura, cara. Você viu? Aí voltando à pergunta do PH, tá vendo como é complicado? E ele não vai jogar, acabei de ver aqui que ele não vai jogar. É dúvida, não vai jogar, pô. Tem uma aqui, cara, que é a última pergunta, que eu tenho um meme só pra fechar, o Barulho, você falou só pra fechar, e quando eu começo a usar só pra fechar, vai uns 40 minutos, mas realmente, galera, é a última pergunta mostrando a tabela do campeonato, tá? Que aí é voltado... Eu tô de boa. Então, voltado pro clássico, Barulho, se liga. O São Paulo hoje aqui, -3, tem um saldo pior que o Noroeste, né? De Bauru. O Palmeiras tem 9 pontos, então tem uma zona de conforto ainda em pontuação. No entanto, -1 também de saldo. Que maravilha, né? Tá aqui na terceira colocação, mas com saldo -1. O São Paulo, porque o amigo pergunta aqui, eu ia responder, mas eu vou passar para você, porque eu tenho bastante tempo de conversar com o pessoal aqui. Boa tarde, Fernando e Barolo. Vocês acham que, tirando a ameaça do rebaixamento, os dois estão o mesmo tanto precisando para o clássico? Eu acho que, eu respondendo você, é o Vitor. Ô, Vitor, eu acho que sim, os dois necessitam. O Palmeiras é por uma questão, o São Paulo por outra. Mas assim, Barolo, rebaixamento, dá para falar de rebaixamento do São Paulo? Tá, cara, porra se dá. Sabe por quê? Primeiro, o futebol que apresenta, que o time é horroroso, alguns jogadores, o nível, os jogadores são assustadores. E outra, o São Paulo, como é um clube sem comando, e a gente tem no elenco, eu não confio em ninguém desse elenco do São Paulo de hoje, é os caras que não estão muito nem aí, não. Então, sem receber salário, velho. Os caras que tomaram 6 do Fluminense.
Com 45 do segundo tempo, contra o Fluminense, estava 6-0, os caras estavam marcando a saída de bola lá e tomando contra-ataque, velho. Então esses caras, pra mim, eles não estão preocupados se o São Paulo vai cair ou não. Eles não estão tão preocupados quanto eu tô, se o São Paulo vai cair ou não. Se cair no Paulista, tem que fechar tudo, né? Que fecha as portas. Mas corre risco, sim. E no Brasileiro nem falo. No Brasileiro já entra como candidato ao rebaixamento. Já entra. Nem começou o campeonato, mas já entra. Por tudo que tá acontecendo no São Paulo, já entra. Então cai sim, cai. E eu tô muito preocupado. Você sabe que todo mundo ficou feliz que o Palmeiras perdeu do Novo Horizontino de 4-0, menos eu. Porque eu vi a entrevista coletiva do Abel, eu tava com a minha mulher e falei assim, vai sobrar pra nós. Vai sobrar pra nós domingo. Porque aí esse português lazarento, ele vai chegar no jogador e falar, o quê? Vocês tomaram de 4? Se não meter 5 no São Paulo, vocês vão ver o que vai acontecer aqui na segunda-feira. E aí vai sobrar pro São Paulo. Eu acho que hoje o São Paulo não tem, tecnicamente, não tem condições de competir contra time nenhum, velho. Nenhum. O São Paulo vai jogar contra qualquer adversário do Campeonato Paulista, não é favorito contra ninguém. O São Paulo não é favorito contra o Primavera, não é favorito. Muito menos contra o Palmeiras fora, contra o Corinthians fora, como foi, com a Ponte Preta fora. Não é favorito para nada. O São Paulo hoje não compete contra time nenhum. E quando o time não compete contra time nenhum, qual o risco de cair? É gigantesco, velho. Para mim é gigantesco o risco de cair. Fora todo momento conturbado, que para ajudar, tá vivendo todo esse momento conturbado, entendeu? Ô, Barolo, na edição, o tiozão mandou um vídeo e que é uma pergunta pra você. Eu acho que a pergunta dele já meio que foi respondida, mas eu vou escutar aqui, tá, Barolo? Na edição do vídeo vai entrar, a gente tá em live aqui na Kik, mas no YouTube o pessoal pega o vídeo completo editado. Deixa eu ver aqui o que o tiozão te perguntou, é 40 segundos de pergunta, e aí eu vou te fazer uma última sobre elenco do São Paulo, se o que falta ali no elenco do São Paulo. O Palmeiras tem algumas ausências, aí só do tiozão aqui. Eu não sei se vai sair pra vocês, se não sair eu te faço a pergunta. O tiozão foi o meu último convidado, ele vai te fazer uma pergunta sair, e todo mundo que participa, eu sempre peço para perguntar pro próximo convidado. Tiozão, pergunta pro Barolo aí. Barolo, tudo bem? É o seguinte, eu não gosto de falar fã, mas você é um cara 10, eu gosto muito de você. Você é o São Paulino, né, que sabe coletar, que tem alegria, vence, mas esse é o pior momento do São Paulo na sua vida que você está vendo como torcedor, como pessoa que cobre o São Paulo. Esse é o pior momento da sua vida, ou já teve pior? Né, qual é a perspectiva para o futuro? Boa. Então, basicamente, Barolo, o tiozão é um cara que, pô, pra mim é como se fosse um pai, é um amigo. Você deve conhecer ele, né? Já fez react, conhece, né? Ele é o pior momento, Barolo, na sua vida como torcedor, assim? Você sabe, eu vou falar pra você. Quando eu criticava essa gestão, porque agora é moda falar fora Casares, né? Virou hypado. A hashtag fora Casares é hypado. Eu tô criticando esse presidente desde que ele contratou o Orejuela, em 2013. Desde que ele contratou o William, trator sem freio. Eu venho criticando ele. Eu não tem protestinho agora, que eu faço protesto, porque não, eu tô criticando já faz tempo. E você sabe que quando explodiu toda essa sujeira, vinha gente no meu Instagram pedir desculpa. Eu achava que você era meio alarmista, meio extremista, e agora você tinha razão, né? Você tá vendo? Você tinha razão. E eu falei no programa em alguns programas que eu fui fui muito criticado também, que eu falava que o Casares era o pior presidente da história do São Paulo. Mas ele é campeão da Copa do Brasil. E eu falei, não, esportivamente o pior foi o Leco, que não ganhou nada. Mas eu falei, sem saber do que tá acontecendo. O dano que ele causou no São Paulo, essa estrutura toda podre que eu falei, vai demorar anos para o São Paulo voltar a ser. Por isso que ele é o mais danoso. E isso sem saber do que está acontecendo. Imagina agora. Então agora já está decretado que ele é o pior da história. E eu vivo, como torcedor, o pior momento disparado do São Paulo. Porque não é só, Fê, o pior momento, é a falta de perspectiva para o futuro. Entrou lá o velhinho da lancha, o tiozinho da lancha. Vai mudar o quê? Não sei. Ele pode mudar todo mundo? Ele pode mandar os 250 conselheiros embora? E ele era vice do Casares. Então não é um cara que chega de fora para revolucionar. Ele já fez umas mudanças importantes, que eram obrigatórias, mas não tem uma perspectiva de futuro. Você fala, não, agora vai. Agora, a partir de agora, os jogadores não vão mais mandar no clube, o departamento médico vai ser bom, o diretor de futebol não vai contratar jogadores que a gente suspeita, a venda da base vai ser... Não dá para garantir. Então, é o pior momento da história do São Paulo, sem dúvida, sem dúvida. E não só pelo momento atual do futebol, não só pelo momento político, mas principalmente pela falta de perspectiva de futuro. A Thalita tá aqui. É o seu pior momento como torcedor?
Ela falou que com certeza, não sei se vai sair agora, não vai ter coragem de... Chorei de vergonha. Ela falou... Aquele dia que tava todo mundo protestando. Ela falou que no dia do protesto, ela quase chorou de vergonha. De vergonha, porque ela vê a torcida mobilizada e essa bagunça toda acontecendo. Mas ela tem uma pergunta, Barolo, e aí, junto com a minha, a gente fechou a live. Como que é a pergunta? Não, é que ele falou que no São Paulo os jogadores que mandam, né? Ela falou assim, que no São Paulo os jogadores que mandam, né? O contexto que você deu. O Luciano falando que entrar de folga, mas e no Palmeiras que o treinador manda tanto que é ele que quer folga? Isso. Ela, assim, ela fala em português, tá, pessoal? Eu não tô traduzindo. É assim, é que você falou do contexto dos jogadores do São Paulo, que eles mandam. E o contexto aqui do Palmeiras, chegou a um ponto que o técnico é esse cara que manda, que é o que você deseja, só que ele é o que mais deseja folga, ele é o que mais deseja o descanso. Então você vê, Barolo, assim, não é, ela fez como pergunta, mas eu tô colocando aqui pro pessoal pensar. Existe, por isso que eu falo que essa relação longa é problema. Para jogador, passa de 5 anos, cara. Se não for um cara igual o Rogério Ceni, igual o Marcos, Djalminha, eu acho que o clube nenhum tem que segurar jogador para... Você vê o Alisson querendo ir pro Corinthians. Vai pro Corinthians, irmão. Você é horroroso, irmão. Minha opinião como palmeirense, você é fraco, cara. Eu pago o Uber assim, pra ele. Eu pago o Uber. Então, tipo, mas, o clube... Mas isso que a Thalita falou, porque assim, eu acho que isso do Abel tem o desgaste, né? Puta, eu não aguento mais, velho. Eu quero folga, não aguento mais. Esse calendário, assim, desgastante e tal. E ao mesmo tempo, tem um outro lado assim, olha, eu vou defender os jogadores aqui que eles também querem folga. Eles também querem. Eu vou ter que defender eles aqui em público, bater no calendário. Eu vou ter que bater. Não é porque eles não recebem salário e eles querem folga. Eles querem porque o treinador tá defendendo deles e tá desgastado, também quer descansar. Eu acho que é diferente, entendeu? No São Paulo, não. O São Paulo, o São Paulo teve mais folga no ano passado do que mesmo Thiago, que estuda no colégio particular, que tem mais folga. Todo dia não tem aula. Uma aula assim ou não. O São Paulo tem mais folga que ele. Porque, dá folga, perde clássico, fica 3 dias. Perde clássico no domingo, volta na quarta-feira para treinar. Porque não paga salário, então não dá para cobrar. Você percebe? É uma estrutura toda podre. É diferente do Palmeiras. É uma estrutura podre. E até porque manda porque não tem como, não paga salário. Então você vai cobrar o quê? Não tem nem cara de pau de cobrar. E a questão, que é uma lado pessoal, aborda do jeito que você achar que deve. E, pessoal, quem chegou no final do vídeo, pediu seu like, tá? O que a gente esqueceu de falar, complementa aqui, tá? Quem veio do canal do Barolo, caso ele tenha mencionado, tamo junto, muito obrigado aí por assistir, espero que tenham gostado. Mas, Barolo, toda vez que o bicho pegou aí no São Paulo, eu vi você ser muito atacado, cara, e eu sempre acho essa parada... Ontem, inclusive, no tiozão aqui, ele foi por conta de uma situação do Almada que ele cravou, hoje, inclusive, ele cravou a saída do Veiga também, tá, pessoal, pro América do México, se vai acontecer, se não vai, a gente vai ver. Mas no seu caso aí, é aquela dúvida do sentimento. É assim, eu olhando de fora, o São Paulino que duvida do teu sentimento, ele tem que ser um idiota, mas num nível, minha opinião, tá? Então, se você é São Paulino que tá aqui e acha que o Barolo não é São Paulino, isso aqui você pode vir pra cima de mim, que eu adoro confronto, não tenho problema nenhum com isso. Mas tem que ser um idiota do tal ponto. E ontem eu tava contando aqui pro pessoal, numa live meio que da madrugada que eu tava fazendo, toda a minha passagem como torcedor do Palmeiras, porque foi meu aniversário, eu troquei uma ideia com o pessoal de uma forma diferente. Até falando dos meus pontos fracos ali, que todos nós temos, né? E eu tava falando exatamente às vezes que eu assisti os jogos com a minha mãe, às vezes que eu assisti os jogos com o meu pai, que eu ainda assisto com meu pai. E é bizarro, assim, o torcedor achar que um cara como você, ou eu, ou qualquer um, que quer ver o São Paulo no mais alto patamar, ou o Palmeiras no mais alto patamar, duvidar do sentimento. E eu vi um episódio, que já é um pouco antigo, de você ser canceladíssimo ali no Twitter, e eu tava do seu lado, você lembra que eu entrei em contato com você, falei com você, até por todo momento que você tava passando também delicado no momento extra-canal, eu chamei você, acho que você vai lembrar disso. Como que, se você pudesse dar uma resposta, ou falar a respeito das redes sociais, assim, no sentido desse confronto entre os próprios torcedores que amam o clube, ou seja, os passapano e os torcedores que querem ver o São Paulo que é o São Paulo, né? Eu sou rival, não tenho apreço pelo São Paulo, mas é o São Paulo Futebol Clube. Como que você vê essa relação intensa e diária, e como que você trabalha isso na sua cabeça, Bruno? Porque eu tenho certeza que você já passou por momentos que você se questionou, né, do trampo e dessas situações que acontecem. Tempo para você falar como um fechamento da live. Você sabe que eu tenho a minha grande dor, a minha grande tristeza em relação a tudo isso do canal,
não tem nada a ver com hater, não tem nada a ver com cancelamento, não tem nada a ver com os doentes, não tem nada a ver. É o sentimento do São Paulo e ver meu clube destruído. Perder é isso que eu não perdoo nesses caras que comandam. Eles destruíram o prazer que eu tinha de ir no Morumbi. Hoje eu não tenho nenhum prazer, não vou mais. Eles destruíram isso. Então, antigamente tinha jogo do São Paulo, eu acordava de manhã e falava, pô, tem jogo do São Paulo. Hoje eu falo, puta, tem jogo do São Paulo. Isso é a minha maior tristeza. Isso não tem remédio que cure. Nada me dói mais do que isso. Nada mais. Vai sair a camisa nova, eu falo, puta, vou comprar camisa nova pra quê? Pra passar raiva contra a Portuguesa, contra o São Bernardo. Então nada é pior pra mim do que isso, nada. O resto, rede social, pra mim, foi assim. Eu adotei uma postura, desde o começo do canal, que é muito difícil, mas ao mesmo tempo é a coisa mais fácil que existe. A coisa mais fácil que existe. É assim, eu sou eu mesmo. Eu sou perfeito? Não sou, eu exagero pra caralho, eu berro a mão, eu falo um monte de merda. Só que esse cara que faz tudo isso não é um personagem, sou eu. Quando você é você paga um preço, né? Você tem o ônus e o bônus de ser. Todo mundo é assim, o ônus e o bônus de ser quem é. Eu tenho o ônus e o bônus de ser quem eu sou. Tem muita gente que me odeia, tem muita gente que gosta de mim. Isso faz parte do pacote, vem no pacote da internet. Só que, por que eu não me preocupo com essas pessoas que não gostam de mim, que me cancelam, por vários motivos. O primeiro é, enquanto eu tô respondendo pro cara que me odeia, eu tô deixando de responder pro cara que gosta. Então é meio estúpido, né? Você tem 10 comentários te elogiando, tem um cara que te xinga, você vai responder justamente o que te xingou, e os 9 que te elogiaram estão na mão, você deixa os caras na mão ali. É uma questão de energia, eu vou trocar energia com essas pessoas que gostam de mim, que perguntam da minha mulher que teve câncer, da minha cachorrinha que estava doente, do meu joelho, eu vou trocar ideia com essas pessoas. Só que ao mesmo tempo é o seguinte, eu não posso agir no meu dia a dia para agradar quem não gosta de mim. Porque aí é muito difícil, velho, é muito difícil. Lembra que uma vez eu fiz uma brincadeira com você, que se eu postasse uma folha de alface no Instagram hoje, alguém ia falar, pô, que legal, o Barolo tá fazendo dieta, tá gordo. E outro ia falar, nossa, que idiota, o cara não tem nada melhor para fazer. E alguém ia falar, sabia, verde, alface é verde, palmeirense, nunca me escondeu, nunca me enganei. Então não adianta, você vai sempre ter gente te odiando, não tem, ainda mais na internet. Ainda mais com o canal que tem uma certa visibilidade, ainda mais tem muito cara que queria falar o que eu falo e não pode, por uma série de fatores, muito jornalista aí não pode falar, tem que ficar quietinho, aí me ataca. Então eu entendo tudo isso. Só que ao mesmo tempo, assim, por que eu falo que é fácil? É difícil porque você paga um preço, e às vezes é alto, você sabe né, o quanto eu já fui ameaçado. Teve um presidente de torcida organizada que falou mal de mim na internet, e no dia seguinte eu recebi 9 ameaças de morte. Ah, eu sei onde sua mulher mora, onde ela trabalha, vou te dar um tiro na cara, não sei o quê. Isso tudo é o pacote que vem da internet. Só que ao mesmo tempo, assim, isso é o lado difícil. O lado bom, o lado fácil, é que eu não preciso fazer nada, eu só preciso ser eu. Então amanhã tem jogo contra o Palmeiras. Perdeu, ganhou, vou ser eu. Eu vou ligar esse microfone aqui e ser eu. Eu não vou pensar no cara que me odeia, no meu patrocinador, no presidente novo de São Paulo que pode não gostar de mim, do cara da KTO que não vai... Não, cara, eu vou fazer o que eu sempre fiz desde 2017. Abro o microfone aqui e sou eu. Ah, posso errar a mão, posso exagerar, posso falar merda, posso estar alterado, puto, feliz demais, posso passar da mão com o rival, posso, é parte do pacote. Mas sou eu, então sou eu, então é fácil. Amanhã eu não preciso me preocupar com nada. Olha, preciso anotar aqui, eu fiz uma live com o Fernando, não posso esquecer de falar isso. Amanhã eu tenho que estar com a camisa vermelha, porque eu só... Tenho, velho, eu vou lá, faço, gravou, acabou aqui, eu gravo. E aí você paga o preço, tem gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Então é a coisa mais fácil, o meu trabalho para mim é a coisa mais fácil que eu fiz na minha carreira de 30 anos de jornalismo. Porque ser você é 100% do tempo. Eu não preciso agradar o Silvio Santos, como eu tive que agradar o Edir Macedo, como eu tive que cansar de agradar dando audiência para esses caras, enchendo o bolso deles de dinheiro. Ele tem que ser eu mesmo. E aí o preço que você paga é o preço que você paga. Então não tem problema nenhum. Eu trabalho muito bem isso na minha cabeça. Quando eu recebo um xingamento, um cancelamento, eu vejo, analiso, porque eu acho importante você analisar a crítica, né? Tem gente que me critica e fala, pô, Barolo, você não passou da mão aqui, falando desse cara? Você não exagerou, você não entrou no campo. Aí eu falo, pô, é verdade. Aí eu gravo o vídeo e falo, pô, gente, ontem eu falei, errei, pesei na mão e tal. O resto, velho, quando não tem sentido, quando eu sou só um velho que fala merda na internet, eu vou me importar com um doentinho desse que tá assistindo? Eu vou me importar com um cara que não gosta da gente, tá assistindo a nossa live? Como é que você vai discutir com um cara desse, velho?
Fala, porra, mano, você não tem um cachorro pra dar um rolê, você não tem a mãe pra... A gente não tem mais mãe. Imagina se esse cara tiver mãe, em vez de estar com a mãe dele lá tomando um café, tá aqui xingando a gente na internet. Como é que você vai discutir com um dodóizinho da cabeça desse? Eu prefiro falar com os palmeirenses que gostam de mim, que estão aqui acompanhando você, que estão parabenizando você pelo aniversário. Isso é muito mais legal, essa troca é muito mais legal, cara. Isso é aquilo que você põe foco, aquilo que você dá valor. Eu dou valor pra esse tipo de coisa, cara. Pra mim é fácil, não é? Eu já me acostumei, velho. É o pacote que vem junto, é o ônus e bônus, porra. Por coincidência, a tua resposta é basicamente o que eu falei numa live de ontem, antes de ontem aí. Galera que chegou no final, pediu seu like. Barolo, agradeço novamente, tá? Pessoal, hoje pra vocês terem uma noção, ainda não almocei, tô indo almoçar agora, tem meu aniversário, vou editar os vídeos aí, tenho 2 vídeos para editar pro canal. Esse vídeo tá subindo na íntegra para você do YouTube. Hoje eu coloco simbolicamente aqui os horários 8h14, 7h14, 7h42. Quem é palmeirense sabe o motivo desses horários quebrados. Pessoal daqui que estamos junto, obrigado aí por novamente participar. Normalmente eu vou sempre, depois do convidado, esticar um tempinho aqui com vocês. Só hoje que não, por conta disso que eu tenho 2 vídeos para editar e aí para subir para o canal, até porque amanhã é correria de pré-jogo, pós-jogo, live de intervalo. E lembrando para você que está aqui, live de intervalo agora eu vou fazer aqui, tá? Então live de intervalo aqui na Kik, beleza? Pessoal do YouTube, tamo junto. Na descrição, se você quiser jogar um modo carreira, Série A, B, C, D, Super Mundial de Clubes, todas as ligas aí, Liga Equatoriana, Peruana, Mexicana, MLS, Liga Brasileira, obviamente, com todos os estádios, tá no primeiro comentário fixado, a plataforma é pro PC, e é o jogo mais a instalação. Então é só baixar, tá? Testar o jogo, que é incrível. E quem quiser ver um pouco mais do modo carreira com o Palmeiras, com o Juventus da Moca que eu tô fazendo, é lá na Twitch que eu faço para vocês analisarem. Obrigado aí, tá, rapaziada? Todo mundo que deixou aí, ó, um incentivo no sentido de estar aqui com a gente. Obrigado novamente aí, rapaziada do grupo Barolo. Tamo junto. E amanhã a gente vai ver aí quem que vai estar puto no pós-jogo. Se é eu, se é você. Meu irmão, obrigado, beijão pra você, parabéns, toda a felicidade do mundo, você sabe o quanto eu te respeito, gosto de você, o quanto o Palmeiras é importante na minha vida por tudo aquilo que eu já te falei do meu pai, de toda a história, de ser meu principal rival, e você sabe o quanto eu gosto de trocar ideia com os palmeirenses, o quanto eu sou respeitado pelos palmeirenses, aliás, muitas vezes mais respeitado pelos palmeirenses do que alguns são paulinos. Então, agradeço demais, me convide sempre, você sabe que eu adoro trocar ideia e vou te visitar aí nessa cidade, que essa cidade é show de bola. E você vem me visitar aqui em Jundiaí. A coisa mais certa que a gente fez foi ter saído de São Paulo. Pô, vamos viver mais uns 20 anos a mais só por causa disso. Eu tô botando um gramado aqui em cima, tem uma horta que eu tô transformando para ficar um espaço de futebol. Quando estiver pronto, eu vou te chamar pra gente... Que chato, hein? Vai ficar foda. Valeu, tamo junto, Marô. Um abraço, rapaziada. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem?